Olá alunos, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre concavidade e pontos de inflexão. Definição. Seja f uma função diferenciável no intervalo aberto I. Então aqui I é um intervalo aberto e eu vou supor que a função f é diferenciável nesse intervalo aberto, ok? Nos outros pontos do domínio, não sei, pode ser que o I seja o domínio todo. Não importa, eu vou olhar em I. Então, a primeira definição é: dizemos que f tem concavidade para cima em I se, para qualquer ponto P, no intervalo I, a reta tangente ao gráfico de f no ponto PF de P está abaixo do gráfico. Ou seja, então eu vou colocar um desenho, depois eu explico, ou seja, vou colocar uma definição um pouco mais matemática. Imagina que esse aqui seja o intervalo I. Então eu só vou olhar a função nesse intervalo I. Ok? Daí eu tenho uma função que eu estou querendo que ela tenha concavidade para cima. Então eu quero que ela seja uma coisa assim. Ops. Bom, vamos pensar que o I é aberto, tá? Eu deixei fechado, mas pensa que está aberto. Tá bom? Aqui, ó. Tudo bem? O I é um intervalo aberto. Bom, daí eu vou pegar um P qualquer. Ó. Peguei um P aqui, tá vendo? Devo pegar a reta tangente ao gráfico. Ops. Quase isso. Isso aqui seria a reta tangente ao gráfico de f em P, tá? Você está vendo que ela está para baixo? Esse aqui é o f de P. Ela está para baixo do gráfico? O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar qualquer x aqui diferente de P, o f de x, esse aqui é o f de x, tá vendo? Ele vai estar para cima desse ponto aqui, que está na reta tangente, esse ponto aqui. Eu vou apagar o f de P aqui. Tá vendo esse ponto aqui? Se eu traçar para cá, ele vai cair aqui. Tá? Esse ponto aqui, como é que a gente faz? A gente escreve... Se você lembrar da reta tangente, você sabe que, dado um x, o ponto vai ficar assim. F de P mais x menos P vezes o F' de P. Por isso que a função tem que ser diferenciável. Tá? Então, ou seja, quer dizer o seguinte. Ou seja, f tem concavidade para cima em I, né? Se para quaisquer P e x em I, se o x for diferente de P, então o f de x vai ser maior do que o f de P mais x menos P vezes o f' de P. Ok? Ou seja, o f de x está para cima desse ponto na reta tangente. Tá vendo? Tá bom? E aqui P. Dizemos que f tem concavidade para baixo em I se, para qualquer P no intervalo I, a reta tangente ao gráfico de f em P, f de P, está acima do gráfico de f. Acho que eu não estou vendo o gráfico de f em todo o domínio da f, tá? Estou vendo o gráfico de f só no intervalo I, tá bom? Aqui a reta tangente estava abaixo, tá vendo? E aqui agora tem que estar acima. Eu vou fazer o desenho aqui. Bom, antes de fazer o desenho, eu vou colocar um ou seja aqui. Ou seja, já explico, mas faço o desenho. O desenho é mais ou menos assim. Concavidade para cima, agora concavidade para baixo. As retas tangentes estão por cima. Grosso modo é dizer que a função curva para baixo, tá? No outro ela curva para cima. Tudo bem? Então, ou seja, é o seguinte. F tem concavidade para baixo em I se para quaisquer P e x no intervalo I, tá? Se o x for diferente de P, então o f de x agora vai ser menor do que o f de P mais x menos P vezes f' de P. Tudo bem? Essa é a definição, tá? Queria colocar algumas observações aqui. Então, a primeira observação é, se f tem concavidade para cima, em I, então f é dita convexa em I.
Então uma função convexa é aquela que tem concavidade para cima, tá? Tem muitos livros que preferem convexa, enfim. E a segunda coisa que eu queria falar é existem outras definições. Então, a definição não é única, existem outras equivalentes, existem umas mais gerais, outras um pouco menos, mas eu vou ficar com essas que eu passei para vocês, tá? Teorema. Seja f de classe C2 no intervalo aberto I. Aqui está omitido que f é uma função, seja f uma função de classe C2 no intervalo aberto I. Professor, o que é classe C2 mesmo? Quer dizer que ela é duas vezes diferenciável em todos os pontos de I e a derivada segunda é contínua em todos os pontos de I. Ok? Repito, classe C2, duas vezes diferenciável com derivada segunda contínua. Tá? Então, eu omiti seja f uma função de classe C2 no intervalo, tá bom? Pode ser que o domínio da f seja maior, mas eu estou olhando só no I. Se a derivada segunda da f no ponto x for maior que zero para todo x em I, ou seja, ela tem derivada segunda sempre positiva, então f tem concavidade para cima em I. Ok? B. Se a derivada segunda da f no ponto x for negativa para todos os pontos x no intervalo aberto I, então f tem concavidade para baixo em I. Agora eu vou fazer um exemplo aqui. Exemplo, eu vou pegar uma função f que sai dos reais nos reais, pega um x e leva no menos x² mais 1. Pronto. Essa função a gente já sabe que tem concavidade para baixo. Mas a gente sabe porque a gente decorou que o gráfico é uma coisa assim. Isso não é uma demonstração, isso é uma informação pronta, tá? Você não prova. Mas esse teorema, se você aplicar o teorema, você prova. Então, como é que você faz? Você calcula a derivada primeira da f no ponto x e ela vai dar menos 2x para todo x real. Você calcula a derivada segunda da f, vai dar menos 2 todo x no intervalo nesse intervalo aberto aqui, tá vendo? Que é o conjunto dos números reais. Portanto, f tem concavidade para baixo em R. Ela é uma função que tem concavidade para baixo. Não é convexa. Pelo contrário. Tá, como é que ele faria o gráfico? A gente vai fazer uma aula de gráfico para frente, mas eu ia colocar umas coisas como fazer o gráfico. A primeira coisa que você vê é que f é contínua. Então é contínua em todos os pontos. F é diferenciável. E daí você calcula a derivada da f. Daí você vê quanto que é positivo e quanto que é negativo. Você vai ver que a terceira coisa é aqui no zero, você vai ver que ela é crescente. E aqui para cá é decrescente. Por quê? Porque a derivada é positiva para trás do zero e negativa para frente do zero. Tá? Então aí você vê que calcula a derivada segunda, que é menor que zero para todo ponto. Ou seja, ela tem concavidade para baixo em todos os pontos. Daí dá para fazer o gráfico. E dá para achar o máximo e mínimo, né? O zero é ponto de máximo, tá vendo? Ela cresce até zero e decresce. Daí você faz o gráfico assim. Você calcula o f de zero, que é 1. Lembrando que é menos x² mais 1, né? Você acha os pontos onde ela corta o eixo x, que é no menos 1 e aqui no 1, certo? Daí você sabe que aqui ela cresce, né? E daqui decresce. Então ela vai ter que fazer assim. O único jeito de fazer ela vai fazer assim. Mas você tenta manter ela curvada para baixo, tá? Olha que lindo esse desenho. Essa é a ideia, tá, gente? Então esse é o esboço. Você usa todas as informações que você tem para fazer um esboço do gráfico. Tudo bem? Tá, agora eu vou fazer uma definição. O que é um ponto de inflexão? Definição. P é um ponto de inflexão de f se existem números A e B, tais que f tem concavidades opostas em aonde? Nesse intervalo aqui e em P até B. É mais ou menos assim. Imagina que aqui é o P e ela tem uma concavidade para baixo até aqui, e daí a partir daqui ela tem uma concavidade para cima. Ok? Daí aqui seria o A e aqui seria o B. Tudo bem? Ou podia ser o contrário, né? Ela tem uma concavidade para cima até o P, a partir do P
concavidade muda, fica para baixo. Tudo bem? Isso é um ponto de inflexão. O P é o ponto onde troca a concavidade. Então vamos ver um exemplo aqui. Exemplo. Vou pegar a função cúbica, né? Pega um x e leva no x ao cubo. Eu vou trabalhar só o seguinte. A derivada é 3x² e a derivada segunda é igual a 6x. A derivada segunda da f no ponto x é positiva, é equivalente a dizer que o 6x é positivo. É equivalente a dizer que o x é maior que zero. E a derivada segunda no ponto x é negativa, é equivalente a dizer que o 6x é negativo. Isso aqui é equivalente a dizer que o x é negativo. Certo? Então, olha só o que a gente tem. Como a derivada segunda da f no ponto x é positiva para todo x nesse intervalo aberto aqui, ó, então f tem concavidade para cima nesse intervalo aberto. Daí você faz uma frase quase igual. Como a derivada segunda de f no ponto x é negativa para todo x aqui, ó, nesse outro intervalo aberto aqui, então f tem concavidade para baixo, aonde? Nesse intervalo aqui, ó. Ok? Logo, ó, para baixo nesse, para cima nesse, o zero é ponto de inflexão. Portanto, zero é ponto de inflexão de f. E é o único, tá? E olha só o que a gente faz. Primeiro, se a gente vê que f é contínuo, tá? Eu não vou ver isso. Depois a gente vê que f é diferenciável em todos os pontos, f' de x é 3x². É sempre maior ou igual a zero, tá, gente? Depois calcula f em duas linhas de x, que vai dar 6x. Tá? E daí você usa a derivada primeira e você vê que ela é crescente aqui, depois ela é crescente aqui, ou seja, ela é crescente em todos os intervalos, tá? Ela sempre cresce. Depois você usa a derivada segunda e vê que aqui está o zero, tá? Aqui ela tem a derivada com concavidade para baixo, aqui a concavidade para cima, o zero é ponto de inflexão. Daí você consegue montar o gráfico. Tem mais coisas para a gente montar o gráfico, tá? Você calcula f de zero e daí você vê que ela é crescente, mas com concavidade para baixo. Depois ela é crescente com concavidade para cima. Ó, crescente com concavidade para baixo, crescente com concavidade para cima. Tá bom? É mais ou menos assim o gráfico da função x ao cubo. A gente usa essas coisas para montar o gráfico. Vamos fazer o último exemplo? Esse exemplo é mais complicado. O terceiro exemplo, tá? Eu vou pegar f de x igual a raiz de x vezes x menos 1. Bom, gente, aqui a gente começa achando o domínio da f, que vai dar um intervalo de 0 até mais infinito. Tá? Daí a gente fala, isso aqui é porquê, vocês pensem por que esse é o domínio. Tá? Daí f é contínua, aqui é porquê que ela é contínua, vocês justifiquem também. Tá bom? Daí f não é diferenciável em zero, tá? Você justifica. Tudo que é para justificar aqui em casa. Em casa você justifica porque hoje não é aula de eu fazer tudo isso, tá? Daí f é diferenciável nesse conjunto aqui, tá? E vale a regra do produto. E a f' de x é igual, você usar a regra do produto aqui, mas vocês têm que justificar isso aqui, ó. Bom, você justifica tudo isso aqui, eu só vou colocar aqui a fórmula, tá? Okay? Isso aqui eu posso multiplicar tudo, colocar o mesmo denominador, né? Esse aqui vai ficar x menos 1 mais 2x sobre 2 raiz de x. Então a gente vai ter essa aqui, ó. A função f', ela sai de 0 até mais infinito, chega nos reais e pega um x e leva no 3x menos 1 sobre 2 raiz de x. Deixa eu ver se é isso mesmo. 2x mais x. Isso aí. Tranquilo até aqui, gente? O porquê? Por que ela é diferenciável nesses pontos aqui? Porque vale a regra da cadeia, a regra do produto. Você não pode sair usando a regra do produto se você não sabe nem se vale. Primeiro você vê, posso aplicar a regra do produto? Pode. Daí você aplica. Você não sai aplicando sem saber se pode. Tá bom? Bom, daí agora a gente vai para o nosso. Calcular o f duas linhas de x, tá? Sejam, eu vou pegar uma função chamada de g. A função sai dos reais, chega nos reais e pega um x e leva no 3x menos 1.
seria a função que está no numerador aqui. Ok? Assim, f' é igual a g dividido por 2 vezes a função raiz quadrada. Seja x um ponto do domínio da f'. Lembra que o domínio da f' é de 0 até mais infinito. Assim, o x é positivo, óbvio, vírgula, a g e a 2 vezes a raiz quadrada, essa função aqui, são diferenciáveis em x, vírgula, o 2 raiz de x é diferente de zero, então o denominador é diferente de zero, e, portanto, vale a regra do quociente. O que é? Quer dizer que a f duas linhas de x, o que é isso? É a f' linha de x. Vou colocar aqui, ó. No denominador vai ficar 2 raiz de x, tudo isso ao quadrado. E aqui vai ficar g' de x vezes 2 raiz de x menos o g de x vezes a derivada de 2 raiz no ponto x. Isso aqui vai ficar igual. Embaixo vai ficar 4x. Em cima, g' de x, gente, olha só quanto que é o g de x. O g de x é 3x menos 1. Então, o g' de x vai dar 3. Vai ficar 3 vezes 2 raiz de x menos 3x menos 1 vezes 2 sobre 2 raiz de x. Essa aqui é a derivada, ó. 2 raiz de x, quando você deriva, vai ficar 2 vezes 1 sobre 2 raiz de x. Tá bom? Daí você simplifica aqui. Ó, isso aqui vai ficar igual. Embaixo coloco 4x. Aqui eu vou ficar 6 raiz de x menos. Aqui eu vou ter raiz de x. E aqui eu vou ter 3x menos 1. Bom, eu vou multiplicar o 6 raiz de x por raiz de x em cima e embaixo. Então vai ficar 6x menos 3x mais 1 sobre raiz de x. Tudo isso dividido, ó, esse traço aqui maior ainda, por 4x. Isso aqui vai ficar 3x mais 1 sobre raiz de x vezes 1 sobre 4x. E isso aqui vai ficar o quanto? Vai ficar 3x mais 1 sobre 4x elevado a 3 meios. Então, o que a gente tem? Como o x no domínio da f é genérico, ou no domínio da f', é genérico, então, o que acontece? Então, a f' é diferenciável em todos os pontos de seu domínio e a f duas linhas de x, que é igual a f' linha do x, quanto que vai dar? 3x mais 1 sobre 4x elevado a 3 meios para todo x aqui, ó, de 0 até mais infinito. Professor, então a função é 2 vezes diferenciável? Não. Veja que f não é 2 vezes diferenciável. Por quê? Pois f não é diferenciável em zero. Se ela fosse para ser 2 vezes diferenciável, tem que ser primeiro uma vez diferenciável. E a função f não é diferenciável, ela não é diferenciável em zero. Então, a derivada segunda não está definindo zero. Então, ela não é 2 vezes diferenciável, tá? Mas ela é 2 vezes diferenciável em todos os pontos maiores que zero. No zero, não. Agora, veja que o f duas linhas de x é igual a 3x mais 1 sobre 4 vezes x elevado a 3 meios. Isso aqui é maior que zero para todo x maior que zero. Portanto, a f tem concavidade para cima, aonde? Nesse intervalo aqui. Bom, aqui acabou. Nosso exercício era de concavidade e a gente falou que ela tem concavidade para cima. Tá? Nesse vídeo a gente fica por aqui, gente. Então, até o próximo vídeo. Bons estudos a todos e tchau!